muito bem-vindos a mais ao primeiro vídeo deste canal, que é o meu canal secundário, digamos assim. Então, malta, este canal foi feito para falar do Porto, porque o Porto é o meu clube, né? Por isso, eu espero que vocês gostem deste canal, se divirtam. E eu hoje vim para falar um bocado do Porto e do que se tem passado nas transferências, do que tem passado ao longo do ano. Primeiro vamos começar pelas transferências e depois vamos falar do que passou ao longo do ano, ok, malta? Então, a primeira contratação do Porto este ano foi a primeira contratação do Porto foi Alberto Bueno, que veio para reforçar o Futebol Clube do Porto. É assim, pelos vistos, o Bueno veio a custo zero, né? Ou seja, o que isso aí interroga um bocadinho, porque viram a custo zero, pronto, não quer assim um jogador, mas depois vendo, assim, ele marcou 17 ou 14 ou 19, foi assim uma coisa. Acho que 17 golos na Liga Espanhola, ou seja, ele não pode ser assim muito mal, porque para marcar 17 golos na Liga Espanhola é como marcar 30 na Liga Portuguesa, para fazer as equilibrações. Ainda por cima no Raio Vallecano, que é muito difícil. Para um segundo avançado, porque ele joga nas costas do avançado, ok? Da ponta de lança. Por isso, eu acho que foi uma boa contratação. Yeah. O que, desculpem aí por causa disto, o que coisa um bocado foi que ele veio a custo zero, mas isso aí depois, para mim é um bom jogador, acho eu. Depois vemos quando ele fizer quando ele fizer os jogos, ok? Ele assina por 5 épocas. Eu acredito que ele não vai ficar 5 épocas no Porto. Não me acredito, a sério. Se ele fizer um campeonato, podem crer que no final desta época ele vai sair do Porto. Isso eu tenho certeza. Por isso, malta, agora vamos falar de um jogador que está a um passo do Porto, digamos assim. Por isso, esse segundo jogador é o. Aí está ele, Perin. Ou Perrin. Acho que é Perin. É Perin. Peço agora desculpa pelo ruído. Perin, jogador do Génova. Bom guarda-redes. Jogador. Guarda-redes, pronto. Grande guarda-redes, este menino. Eu já conhecia. E eu acho que ele é um grande guarda-redes. Tipo. Opá, não sei. Desde sempre achei que ele fosse um bom guarda-redes, por isso menos. Portanto, malta, vamos agora. Fogo, mano. Vamos agora falar do que se passou ao longo da época, ok, malta? Então vamos lá. Ok, malta, então vamos falar deste Porto, né? O que se passou ao longo. Desde já, malta, peço desculpa porque eu acho que o meu microfone está com um ruído de fundo, mas. Opa, peço mesmo desculpa, o meu microfone está meio estragado. E eu vou ter de usar o antigo, digamos assim, né? Que eu tinha, o que eu usava antes, ou vou ter de comprar um, depende. Foco! É que o meu microfone já está todo aqui desengonçado, essas cenas. Por isso, malta, então vamos a falar das transferências, do que se passou ao longo da época com o Porto. Então, então, onde é que eu acho que o Porto perdeu praticamente o campeonato? Foi neste jogo aqui. Vejam aqui, malta.
Ora, meu malta, foi aqui que o Porto perdeu o campeonato. Foi neste jogo. Porto 0, Benfica 2, em casa do Porto. Ora bem, digamos, muita gente pode não ter a mesma opinião do que eu, mas eu acho que o Porto perdeu o campeonato. E o primeiro gol do Benfica, pronto, o primeiro gol do Benfica deu-me a impressão que o Lima marcou com a mão. Não sei se o Lima marcou com a mão, mas deu-me a impressão que marcou. Ora bem, o segundo gol foi limpo, foi mal Fabiano, que ele foi para defender a bola e a bola bateu na cara. O que sabes fazer, né? Não sei porque, pronto. Depois, mas mesmo que o Lima não tivesse marcado com a mão, mesmo, ficou 1-0, malta, ficou 1-0 e o Porto perdeu na mesma bola o campeonato. Depois, ainda estava com esperanças, claro. Ainda pensei que o Porto podia ser campeão até o 1, até 1-1. Quando o Belenenses marcou aos 85 minutos, o Tiago Caíro, ainda por cima o gajo era bem fixe, ele deve ter ficado contente para Setúbal. Tipo, eu próprio disse, se o Porto não ganha este jogo, eu mudo para o Boa Vista, malta. Então foi o que aconteceu, não continua a ser portista, mas também sou Boa Vista, digamos assim, né? Então, malta, vamos falar agora de outro da Liga dos Campeões. Ok, malta? E eu já volto, ok? Malta, na Liga dos Campeões, caralho, meu. Na Liga dos Campeões, malta, o Porto foi eliminado pelo Bayern, o 6 do Bayern, bom na boca, depois lá. No Dragão ganharam 3-1, foram para lá defender o resultado quando tinham lá a bola, em vez de aproveitarem e fazer posse de bola para tentar conseguir passar, não. Quando tinham lá a bola era sempre lugar lá para a frente. E como toda a gente sabe, o Bayern Munique é uma grande equipa. Tenho só o Neuer, é o guarda-redes do mundo. Tenho o Lewandowski, tenho o Müller, tenho o Alcântara, tenho o Götze, tenho o Xabi Alonso, que é o para bater livres. Que ele para bater livre não há melhor. O Rude, que é uma promessa alemã, também jogou muito bem no jogo. Mas eu, quando vi o Porto a levar 5-0, eu disse: já não ligo nada deste jogo. Quando o Porto marcou 5-1, eu fui. É lá. O Porto se marcou mais 2, aquele dia nos 60 ou nos 70 minutos, ainda é possível empatar e depois ir a prolongamento, ok? Não. Jackson Marta, o Jackson marca, depois fez, causou perigo outra vez, depois no contra o Paulo Neuer, quase que marcava o segundo gol, que daria o 5-2, mas não marcou. Então quem não marca sofre. Então o que aconteceu é que o Xabi Alonso bateu muito bem o livre e sem a bola para o Fabiano, né? E lá foi o Porto. Marcou 6-1 e eu, pronto, acabou-se. Agora o Porto vai marcar 3 golos em 10 minutos é um bocadinho impossível, né? Marcar 3 golos em 10 minutos. Foi mais ou menos isso. Okay. Então, quando eu vi o quarto gol do Bayern, um remate com uma roxa que mandaram para a baliza e o Fabiano não conseguiu defender aquilo. E depois às vezes penso, quem é que não defendia aquilo? Não, uma coisa eu digo aqui, se fosse o Elton na baliza, podem crer que aquelas bolas não tinham entrado e o Porto era bem capaz de ter passado
aos oitavos de final. Ok, malta. Este aqui foi o último vídeo, malta. Foi o primeiro vídeo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem o vosso like.